Bom, eu vou tentar explicar dentro da minha cabeça o que que é a diferença entre viés e convicção. Viés é você ficar dando murro em ponta de faca, é você ter tudo falando para você não comprar, você teimando, comprando, fazendo médio, se estrepando todinho por conta de uma coisa que só existe na sua cabeça. Convicção é você ter parâmetros técnicos que amparem a sua tomada de decisão. Por exemplo, você tem, né, um derivativo numa tendência de baixa, você coloca na sua cabeça, porra, hoje eu não vou trabalhar comprado por conta desta tendência de baixa nos tempos gráficos maiores. E estou mais inclinado para a venda desde que o meu operacional me libere. Então, a diferença de viés e convicção, para mim, é essa. Viés é você ficar dando murro em ponta de faca, querendo enfiar goela abaixo o seu operacional e o seu setup no mercado, e o mercado te falando não na tua cara, e você vai quebrar. E convicção é quando você sabe exatamente o que você vai fazer, mas precisa de parâmetros técnicos. Fala pessoal, Felipe ali na área, passando para mais um super diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhada nos movimentos apresentados por índice e por dólar. Desde já, caso você procure um ambiente técnico, profissional e com as regras claras, que você saiba exatamente o que você tem que fazer, quando que você tem que fazer e com auxílio do professor, te convido a vir conhecer a minha sala educacional. O link está na descrição desse vídeo e também está na minha bio do Instagram. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, você pode também estar me chamando no direct. Beleza? Bom, pessoal, índice e dólar na tela. Vamos começar aqui pelo dólar essa semana, né? Não me lembro qual que está sendo, mas eu acho que é o dólar. Semana passada foi índice. Bom, o que eu falei ali na abertura do diário de trade, hoje faz total sentido, porque uma coisa é viés, outra coisa é convicção, né? Eu tinha plena convicção hoje que dentro do gráfico de 60 minutos, que para mim é o mais importante para um day trader, o dólar, a saída de menor resistência dele seria na ponta da compra. Seria difícil e complicado eu querer trabalhar vendas hoje dentro do dólar futuro por conta do gráfico de 60 minutos. Quando a gente pega e dá uma olhadinha na configuração do gráfico de 60 minutos aqui, a gente observa que desde o seu ponto de reversão que o dólar apontou aqui para nós, ele vem sendo muito bem conduzido ao longo da semana passada e essa semana que começou ontem, né, pelas suas médias móveis aqui. Então, todo e qualquer movimento na ponta da venda ia ser extremamente sofrido e dificultoso, na minha opinião. O que que eu faço? Eu não quero ir contra a correnteza, o fluxo, contra o flow dos 60. Então, eu sei que operações na ponta da venda estariam praticamente fora do meu leque de opções hoje. Quando o mercado ele abre hoje aqui dentro do dólar futuro, ele abre em uma região, até que eu comentei aqui no diário de trade com vocês ontem, que para mim uma região bem importante, porque ele consegue finalizar o seu dia bem próximo aqui dessa retração de 61.8, aqui nessa região macro, que é o que eu estou trabalhando para essa semana, consegue finalizar o seu dia aqui e passa para a gente até mesmo a estrutura, né, de uma bandeirinha que teria tudo. O mercado abriu sem gap, sai tomando na ponta na ponta compradora. Claro, se você é mais sangue nos olhos, é mais sem paciência, teria sim contexto para operações na ponta da compra. Acontece que o mercado ele abre com um pequeno gapzinho de alta, até mesmo entregando alvos mesmo aqui desse pullback para cima. O que a gente faz? 9h30 tínhamos indicadores, combinei com o pessoal da sala. Pessoal, antes das 9h30, vamos, né, ficar tranquilo, né? Não precisa sair tomando risco já nos primeiros minutos do mercado. Acontece, se a gente fizer um filtro aqui pelo gráfico de 2 minutos, a gente consegue observar um dólar abrindo com o gap de alta aqui nessa região, porém não consegue dar continuidade à estrutura pré-pronta do dia anterior, que seria operações mais fluídas na ponta da compra. Vem trocar polaridade aqui, na minha opinião, né? Ele vem trocar polaridade com essa região aqui de máxima do dia anterior e retração de 61.8. Aqui nesse começo do dia aqui, tá? Retração macro de 61.8 e máxima do dia anterior no 98, no 988,5. Entendendo isso, até tivemos algumas oportunidades que a gente poderia antecipar uma possível operação na ponta da compra, que seria uma compra aqui nessa região de máxima, o risco, o stop, caso tudo desse errado, na região de mínima aqui. E se você não dá muita bola para indicadores, né, acha que
isso não faz preço, ou domina os indicadores, você tomaria essa posição ou aqui nesse primeiro momento, né, nesse rompimento do candle 10 no gráfico de 2 minutos, ou no rompimento aqui do candle 16, visando como alvo a região de máxima do dia. Preço entrega, paga o risco aí dessa operação, projeções de FIBO aqui pequenininha, também pagou todas, tá? O que para mim, né, deu teu risco 1 para 1, cara, maravilhoso, né? Você tinha uma operação arriscada, ousada, né? Conseguiu colocar 1 para 1 do seu risco no bolso, até um pouquinho a mais, é que se a gente for pegar só a segunda projeção, que foi onde ela veio milimetricamente trocar a polaridade aqui, beleza, uma operação arriscada, né? Para quem gosta um pouco mais do risco aí, teve essa oportunidade de compra na parte da manhã, né? Na primeira meia hora. O que para mim, né, é muito bom, que a gente consegue pegar uma operação alinhada com as médias, né, dentro do nosso operacional, claro, bem agressiva, e a gente já tira aquela ansiedade, aquela vontade de clicar do operador que está um pouco mais frenético e totalmente dentro do operacional, mostrando para ele que às vezes, né, tem horas que você pode sim ser mais agressivo, que vai ser geralmente o momento de abertura do mercado, mas você sempre deve estar a favor do seu operacional. Nunca, mas é que aqui tá mais ou menos, não. Você tem que ter o seu operacional 100%. Cara, eu só vou entrar quando o meu operacional der sinal, entendeu? Aí você conseguiu pegar uma operação aí. Vendas aqui nessa região, porque marcou um topo duplo, um topo isso, topo aquilo. Cara, como eu falei, hoje dificilmente, né, eu iria trabalhar vendido em dólar e não vi motivo nenhum, né, para estar caçando uma operação na ponta da venda aí em dólar, a não ser o cara tá caçando o topo, mas enfim, dentro do meu operacional, tá deixando muito bem claro que é o meu operacional, não teria o porquê pensar em vender dólar hoje. Tirando esse movimento mais agressivo aqui da abertura do mercado, quando a gente volta para um gráfico de 5 minutos, a gente percebe que realmente o preço dá uma boa devolvida e vem testar aqui novamente a região de 61.8, né, ajuste, médias móveis dos tempos gráficos intermediários, 15 minutos, bem próximo também aí da sua média móvel no gráfico de 60 minutos, e entrega operações na ponta da venda. Pelo contrário, entra a defesa nessa região aqui, mas mesmo essa subida que o preço apresenta aqui para mim, aqui, mesmo filtrando pelo gráfico de 2 minutos, eu não consegui encontrar uma entrada dentro do meu operacional. E quando ele se aproxima da região de máxima do dia, não tem como eu tomar o rompimento dessa região, porque eu venho de um movimento já esticado. Olha quantos candles da mesma cor eu observo aqui dentro do dólar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu não posso estar comprando máxima depois de um movimento de 7 candles da mesma cor. Eu tenho que ver um movimento de correção proporcional a esta perna aqui. Eu sempre comento com vocês, mercado para mim ele é proporção e time. A proporção ele é um movimento simétrico dentro do mercado, aquele que qualquer um que tenha o mínimo, né, o mínimo de afinidade com a análise técnica, ele consegue ver o que é uma perna de expansão, o que é uma perna de correção. É fácil, é só tu explicar. Pegar uma criança de 5 anos e explicar para ela assim, ó, quando subir, ele tá subindo, depois ele tem que fazer 2, 3 candlezinhos da cor contrária, aí ele corrigiu, você pode comprar quando romper o último branco, que vai ser o pivô. A criança vai entender isso perfeitamente. Então, proporção e o timing ele vem do seu gatilho operacional. Se você opera a favor da tendência, você vai ter seu gatilho operacional preferido. Vai ser 1, 2, 3 de compra, vai ser uma regressão pelo toque, uma regressão por violação, vai ser retração de FIBO, enfim, os mais diversos. Para mim é regressão por toque, violação, pivô dentro do pivô. Acabou, entendeu? Isso que me dá o time. Entendendo esse contexto aqui, eu tenho uma média móvel de 9 que sim, ela pode me dar um trigger muito importante, porque a partir do momento que a gente vê o dólar vindo para romper essa região de máxima, o candle 23 para mim ele entra como candle referência. Até comentei isso aqui antes de fechar a live hoje, que poderia estar nascendo uma compra aqui. Porém, a gente tem o que aqui nesse contexto? O mercado ele vem, não consegue acionar uma regressão pelo toque, que é como eu sempre comento com o pessoal da sala dentro do meu operacional. Regressão pelo toque ela tem que ser uma regressão que ela é acionada no primeiro minuto do próximo candle, né? No candle que vai startar a sua operação. Aqui a gente não tem esse acionamento. E o acionamento só fica para o próximo candle, para o candle 25, onde eu comentei com o pessoal, cara, essa operação aqui,
A gente já desclassificou ela já dentro aqui da sala educacional por conta dessa demora para ativar aqui. Então, essa compra aqui não existiu. Eu ainda comentei com o pessoal, caso alguém tenha entrado, quando o trade começou a andar a favor aqui, tira o risco da operação, joga ele para o zero e você não tomaria o stop da operação, foi o que eu orientei o pessoal da sala. Na verdade, acho que ninguém entrou, porque eu até comentei com o pessoal, beleza, já que o nosso candle referência aqui ele foi acionado, porém tardiamente, o que a gente faz? Vamos esperar um pivô dentro do pivô para trabalhar o rompimento desta região de máxima, que não ocorreu em nenhum momento. Né? E a gente pode pensar o quê? Felipe, então é venda. Não tem como eu vender contra as médias, pessoal. Aqui, querendo ou não, a gente tem um leque de médias, até mesmo aí com a sua ordem hierárquica, muito bem alinhadas a 200 lá embaixo. A gente tem média móvel de 50, 20 e 9. Todas elas muito bem alinhadas. E quando a gente está meio confuso, mas a média móvel de 50 ela tá sendo toda hora, o preço vem e rompe ela, né? Tenta violar ela. Para isso que a gente tem uma média móvel de 50, porque talvez o tempo gráfico intermediário, que é o 15 minutos, que vai estar segurando esse preço. Olha quantas vezes a média móvel de 50 segurou esse preço hoje aqui. Na verdade, todas as vezes, tá? Então, se você ficou tentando pegar pivôzinho de rompimento da média móvel de 20, acho que você foi infeliz hoje. E, na verdade, eu praticamente fiquei líquido hoje dentro do dólar, não consegui operar dólar hoje, porque as operações que eu esperava na ponta da compra não tiveram seu pullback aí sendo confirmado e acionado. Depois, para mim, toda essa pressãozinha de venda que entra para mim, enquanto não perdesse aqui a região de máxima do dia anterior, até mesmo a retração de 61,8 ou ajuste, para mim não valia a pena vender. Não valia a pena vender. Então, todos esses possíveis pivôzinhos aqui, para mim, né, só passavam para mim a sensação de que, cara, tem gente tentando vender e vai tá tomando stop, porque não tá dando a importância aos tempos gráficos intermediários e aos 60 minutos, principalmente. E para mim, isso daqui eu visualizava até como um movimento de bandeira, para quando rompesse, se armasse um pivô dentro do pivô, aqui dentro dessa região, eu ia procurar compras para vir para um rompimento de máximo, projetando esses últimos movimentos, essas últimas pernadas para cima. O mercado, de fato, ele não consegue apresentar, até aqui no final, né, no apagar das luzes, hoje eu que apaguei as luzes da B3, né, esse último movimento aqui, para mim, ele marca, sim, aqui o movimento de bandeira, né, tendo impulso, o preço vem, rompe essa região, marca um pullback nas médias, e eu até estava pensando aqui, se ele vir para romper aqui, eu vou tomar na ponta da compra, né, para buscar uma saída parcial lá na região de máximo. Não foi o que aconteceu, não acionou o pullback do rompimento da bandeira aqui, e termina de forma bem, né, um dia normal dentro do dólar aí, que a gente está vendo que é uma amplitude hoje dentro do nosso dólar de 38,5 pontos. Então, como eu falei para vocês, dólar é câmbio, e se o câmbio está estável, não tem mais o porquê a gente observar amplitudes gigantes dentro do dólar aí, né? De 100 pontos para lá, 80 pontos para cá. Não, isso aí quando a gente tem algum problema interno ou externo, que a gente tem essas oscilações bruscas dentro do movimento do nosso dólar futuro aqui, beleza? Então, dólar foi isso. Índice futuro. Índice futuro, ele também, para mim, ele traz um movimento de, né, pelo gráfico de 60 minutos, uma leitura bem convicta hoje, né, que eu estava esperando para o índice, porque quando a gente olha o gráfico de 60 minutos aqui, que é o meu GPS, né, para o day trade de curtíssimo prazo, o que eu observo aqui? Eu tenho preço trabalhando abaixo de todas as médias. Para onde que é mais fácil hoje? Para onde que é mais fácil eu ter sucesso hoje? Se eu comprar ou se eu vender? Eu acho que é se eu vender, né? Quando eu trago para um contexto de abertura aqui do índice futuro hoje, gráfico de 5 minutos, ele já abre perdendo até mesmo uma estrutura importante aqui dentro dos 60, entregando alvos desse movimento aqui, dessa última pernadinha que ele apresenta, né? Abriu com gap de baixa, a menos que você trabalhe muito bem, né, gaps, né, fechamento de gap de fuga, gap de área, goste de operar gap, e você acreditava aí realmente no fechamento desse gap, tem um gatilho operacional interessante, um gatilho operacional que você confia, que te entregue resultado, ok, você trabalhou o fechamento do gap do índice futuro hoje e foi feliz.
Sendo bem franco, na verdade, eu acho que o movimento mais fluido aí para um fechamento de gap foi o Candle 1, claro, a gente filtra isso aqui por um gráfico de 2 minutos, na maioria das vezes, e um Candle 2 aqui também, né? Porque após, né, o Candle 1 e o Candle 2 aí para trabalhar um fechamento de gap, a gente vê que o mercado ele fica extremamente enrolado, entregando um movimento até a sua média móvel de 200, mas um movimento onde a gente tinha pena de impulso, devolvia tudo, nova pena de impulso, devolvia tudo, até que realmente foi lá, né, ticar a sua média móvel de 200. O que me leva já a pensar, poxa, caso a gente observe aí o índice futuro querendo fazer uma correção hoje, afinal de contas, todo mundo falando aí, todas as thumbnails, né, Instagram, YouTube aí falando, porra, 11º pregão de baixa dos últimos 40 anos, isso e aquilo. Então, podia ter muita gente, né, com esse pensamento aí hoje, né, querendo trabalhar aí dessa forma. Então, eu pego esse movimento de mínima, abertura com gap de baixa, coloco um fibo nessa mínima, retração na máxima do dia anterior, para mim ver onde que esse preço pode dar uma brecada dentro das retrações aí do dia, tá bom? E aqui, no dia de hoje, é um dia que, se você gosta de reversão, né, você não é um caçador de topo e de fundo. Isso aí é totalmente diferente. O cara que fica fazendo isso aí o dia todo, para ele, tudo que é aqui estrela cadente é uma reversão, tudo que é um bebê abandonado, enfim, o padrão de candle que você gosta de reversão, aonde ele aparecer, você vai estar comprando ou vendendo. O cara faz só isso o dia todo. Caçador de topo e caçador de topo e caçador de fundo. Agora, se você é bom de reversão, você tem um gatilho eficiente, que você confia e acredita nele, acho que hoje sim você poderia, né, arriscar reversões depois desse teste aqui na média móvel de 200 aqui dentro do nosso índice futuro, porque a gente tinha muita confluência aqui, a gente tem uma mínima da semana anterior, né, que foi perdida, né, então trabalhava como suporte, quando foi perdido passa a ser resistência, tanto é que ontem marca aqui essa região praticamente aqui, a região dos seus 117.545, temos uma média móvel de 200 extremamente descendente, o que me indica que o gráfico de 60 minutos está extremamente vendido e fazendo uma regressão na sua média móvel de 20, e temos aqui a retração intradiária, pegando aqui a mínima de hoje e a máxima de ontem de 61,8. Então, a gente tinha bastante coisas convergindo para você arriscar uma reversão em região de máxima do índice hoje. E volto a repetir, se você é bom nisso, se você se garante, o porquê não? Eu, particularmente, não dentro da minha caixa de ferramenta, não consegui encaixar nada aqui que realmente me deixasse um conforto operacional. Poxa, Felipe, mas isso daqui não era um pivô aqui nessa região? Pois é, pessoal, mas aqui para mim não ficou confortável. Tanto é que a operação vem, aciona, volta de novo nessa região. Talvez algo por aqui, né? Se alguém tem um gatilho eficiente aí, seria interessante. Aonde eu consegui enxergar aí uma possível operação de venda, uma possível não, né? Uma operação de venda que foi aonde eu vendi, foi aqui nesse candle 66 do gráfico de 2 minutos, aonde sim temos uma regiãozinha de topo duplo, o preço dá uma pesada aqui nessa região, vem trocar a polaridade aqui na mínima do mês anterior, aqui a região do seu 117 bola a bola, tem perna de impulso, faz uma regressão aqui nas suas médias do candle 66, na perda da sua mínima, um stopzinho extremamente justo de 160 pontos aqui, é acionada a minha venda. Quando se aproxima da região de fundo aqui, de fato eu tenho que proteger a minha operação, porque afinal de contas aqui tinha bastante volatilidade nesse horário aqui, a operação se aproxima dessa região, não tem força suficiente para romper, volta e tira os meus contratos que já estavam no 0 a 0 aqui. Não aciona o stop e depois sim confirma que a minha entrada foi correta e dá uma pesada na ponta da venda, indo buscar a região de mínima do dia anterior, indo buscar a retração de 50% macro, beleza? Após isso, bom, digamos que o preço agora se libertou, ele tem condições aí de dar continuidade ao movimento de baixa. Não posso esquecer que eu tenho uma retração macro de 50% aqui, então, ou seja, venda somente abaixo dela. E aí vai muito do bolso de cada um, mas de fato aqui a gente não teve o acionamento de um pivô, e se você antecipou o pivô, dentro do pivô aqui, onde eu acho que não deveria ser antecipado, você tomou um stop. Quando a gente volta para um gráfico de 5 minutos aqui, o que a gente consegue observar?
o preço vai novamente trocar polaridade lá na região de mínima do mês anterior, aqui no candle 43, entra uma quedinha realmente lenta, vagarosa, mas que de fato apresenta para mim uma perna de impulso, então eu não posso desconsiderar essa perna de impulso. Ele vem, testa a sua retração de 50% macro, aqui nessa região, testa as suas médias, e aqui eu tenho perna de impulso, pullback nas médias, impulso, vem para romper um pivô, rompe até mesmo com certa agressividade. Comentei com o pessoal da sala, pessoal, quando se aproximar dessa região de fundinho prévio, vamos tirar o risco da operação, coloca no zero e deixa o mercado cair. Mas fatos da vida foi que aqui foi um falso rompimento, o mercado volta e muito lentamente estopa a minha operação. Um stopzinho de 280 pontos, tá? É um problema o stop? Não, o stop ele é gerenciamento, né? O que você não pode é perder a cabeça. Tanto é que eu falei pro pessoal, cara, não tem que ser feito. A gente visualizou a operação, ela se encaixou dentro do nosso operacional, né? Tudo, exatamente tudo se encaixou. E entra na parte da estatística de que nem tudo é 100% aqui dentro do mercado. De fato, o mês de agosto ele vem sendo um mês travado, mas não é por isso que a gente vai mudar as regras do jogo por conta de um mês, né? Isso daí acho que não tem... né? Nexo nenhum fazer isso. Mesmo esse stop sendo acionado aqui para mim, ele não... o mercado virou, vai segurar no 50% macro. Não, até comentei com o pessoal antes de fechar a sala. Cara, isso aqui tá a cara de um bandeirão. Eu tinha um compromisso hoje, né? Eu tinha que fechar a sala realmente às 3 horas, senão até continuar com a sala aberta aí com o pessoal. Voltei, né? E o mercado, ele, de novo, trabalhando abaixo das suas médias, brigando na região macro de 50%. E aí entra pressão de venda. Perde aquela região de fundinho prévio, onde eu estava de olho, aí dentro dessa região. E agora aqui foi o momento que eu apaguei as luzes da B3 aí, né? Eu e o Léo Krames, né? Tá aí na live também. Aonde a gente vê entrando agressividade aqui dentro do mercado, trocando polaridade, alinhado com as médias, ele vem e deixa um movimento de pivô dentro do pivô. Eu vendi aqui estrutura maior, reciclando somente o stop aqui, então meu risco da operação estava de 220 pontos aqui. Nossa, Felipe, mas pelo horário tu não achou arriscado? Sim, é por isso que você tem que saber exatamente o que você está fazendo, né? O mercado, ele aciona e aí, final de pregão, fim de festa, ele vem, entrega o movimento. Eu estava de olho aqui na região de mínima do dia, bati uma parcial aqui, depois bati outra com 250, ele deu com 280 também e finalizei a minha operação também por conta do horário com 250 pontos aí, tá? Então, hoje foi um dia que o mercado realmente lhe deu um pouco mais de trabalho, né? Aí pode realmente ficar, né? Poxa, mas valeria a pena vender aqui, Felipe? Bom, para todo mundo eu vou falar que não, essa que é a grande verdade, né? Mas se você sabe o que você está fazendo, está tudo encaixado dentro do seu operacional, por que não? Porque você não pode sair do seu operacional, sair do seu gerenciamento, né? Enfim, paguei para ver e consegui liquidar aí o prejuízo que tinha tomado do stopzinho de 280 pontos, né, o que de fato é bom, né? Então, um dia que para mim tem um gostinho de game, mesmo sendo um dia de 0 a 0. Tá bom, pessoal? Entregue mais um diário de trade, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, deixe seu like, compartilhe, comente. Se você procura um ambiente técnico, profissional e com as regras claras para você operar, te convido a conhecer o meu trabalho. O link para você acessar aí o nosso formulário está na descrição desse vídeo, também está na minha bio do Instagram. Qualquer dificuldade que você tenha, pode estar entrando em contato comigo via direct, tá bom? Um forte abraço e valeu!